Salve galera, tudo bem? Professor Eufrásio aqui e agora vamos falar sobre decomposição de vetores. Bora lá, gente. Decomposição de vetores, gente, vai ser uma coisa muito importante para toda a física, tá? E é um procedimento que a gente tem que aprender a fazer até para facilitar o nosso manejo, né? As coisas que a gente vai precisar fazer com as grandezas vetoriais, tá? Então, soma, subtração de vetores, tudo isso que a gente vai ter que fazer é muito facilitado com decomposição de vetores. Por quê? Primeiro, antes de explicar a decomposição, eu quero dizer o porquê que a decomposição é tão importante, por que ela facilita. Vocês lembram, né, que é mais fácil para a gente quando a gente precisa fazer operações com vetores, por exemplo, somar, quando eu tenho vetores na mesma direção. Então imagina, eu tenho um vetor aqui, outro vetor também na mesma direção. Se eu quiser somar eles, basta eu somar os módulos deles, né? Se eles estiverem, né, no mesmo sentido, eu coloquei naquele caso, e se eles estiverem em sentidos opostos, basta eu subtrair o valor de cada um deles, certo? Então isso aí é bem tranquilo da gente fazer, a gente não precisa pensar muito, fazer um grande esforço geométrico. O outro caso que é mais tranquilo é o caso quando a gente tem vetores perpendiculares entre si, tá? Quando os vetores são perpendiculares entre si, para a gente fazer a resultante, basta a gente aplicar um Pitágoras, a gente aplica ali, né, a regra do paralelogramo, acha o vetor resultante e aplica um Pitágoras, afinal a gente vai ter um triângulo retângulo. Então, esses são os dois casos mais tranquilos, são os casos que a gente não precisa usar nenhuma geometria mais rebuscada, apenas teorema de Pitágoras e soma e subtração comum. A decomposição de vetores entra onde? Entra no ponto de que toda vez que eu decomponho um vetor, qualquer operação que eu vou fazer com eles passa a ser ou uma soma ou subtração simples por estarem na mesma direção, ou um Pitágoras por estarem fazendo 90 graus entre si. Beleza? E é isso que a gente vai ver. Então, o que é decompor vetores? É basicamente a gente pegar um vetor original, e tá vendo que esse vetor eu coloquei dois eixos, x e y, e esse vetor está na diagonal. Então eu posso fazer uma substituição. Eu vou jogar esse vetor fora e eu vou trocar ele por dois correspondentes. Como seria uma operação assim no nosso mundo escalar? É equivalente a dizer assim, ó, o número 5, eu posso jogar o 5 fora e dizer que ele é igual a 3 mais 2. Entre aspas, eu decompus o número 5, certo? Eu transformei o 5 em dois outros fatores que, eles somados, são equivalentes ao inicial. No vetor é a mesma coisa, só que não vai ser uma conta, né, algébrica como a gente costuma fazer, mas vai ser uma ideia equivalente. A gente vai dizer que se eu tenho um vetor original v, eu vou decompor ele em um vx mais um vetor vy. E repare na setinha que eu coloco em cima, tá? E isso é uma decomposição. Eu transformo o vetor original em duas componentes que somadas dão original. Então é uma substituição. Faz sentido? Então o que a gente vai fazer? Ó? Já coloquei aqui. E como que a gente vai determinar essas componentes? Basicamente, gente, pensa assim, ó. Se eu tenho um vetor que vai daqui até aqui, é equivalente a eu ter um vetor que está deitado aqui. Beleza? Então vamos colocar um vetor aqui que está deitadinho. E um outro vetor que está de pé. É como se a gente pegasse a sombra desse vetor nos dois eixos, tá? Imagina, eu boto uma luz aqui em cima e ele faz uma sombra aqui embaixo no X, tá? Se eu coloco uma luz aqui do lado, ó, ele está fazendo uma sombra aqui na parede. É mais ou menos essa a ideia, beleza? Ah, Eufrásio, entendi. Então aqui, ó, eu vou ter a minha componente Vx. Vamos arrumar aqui melhorzinho. Então eu tenho o meu Vx. E na vertical ali, eu tenho o nosso Vy. Só isso, gente. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero que vocês separem que, basicamente, eu tenho um ângulo de 90 graus entre as componentes. Então, isso vai dar uma relação para a gente muito tranquilo, uma relação de Pitágoras. Então, qual é a relação que eu vou fazer aqui? Né? Pitágoras ou relações de triângulos retângulos, né? Que é uma relação mais tranquila. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse triângulo que eu vou fechar aqui, ó. Reparem que essas duas setas em vermelho que eu coloquei é justamente o tamanho do Vy, que eu transportei ele para cá, e o tamanho do Vx, que está bem em cima aqui, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou redesenhar esse triângulo, tá? Então eu vou redesenhar aqui o nosso triângulozinho, que tem o vetor original e suas componentes. Ok?
E aí ele tem 90 graus e tem um ângulo ali que é conhecido. Se vocês separarem, eu coloquei ali um ângulo θ conhecido entre aqui o nosso vetor V e o nosso Vx, beleza? Então eu estou colocando aqui em módulo. Eu tenho um triângulo que tem o ângulo θ, V, Vx e Vy. Show de bola? Eu poderia ter outro ângulo aqui, tá? Se eu tivesse esse outro ângulo, vamos chamar de alfa, ele seria um ângulo que apareceria bem aqui em cima, tá? Então esse alfa, ó, ele aparece aqui também, tá? Então isso aqui são mais propriedades de geometria, mas a gente vai focar aí nesse θ, ok? E aí a decomposição de vetores vai ser simples. A gente vai usar relações trigonométricas que a gente conhece de triângulo retângulo. Vamos fazer uma revisão delas. A gente precisa lembrar que o seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Eufrásio, nunca ouvi falar de seno. Isso aí você vai ver com mais calma nas aulas de trigonometria. Mas pense aqui, triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo de 90. E seno é uma coisa inventada, vamos dizer assim, é um nome que a gente dá para a razão, para a divisão entre o cateto oposto pela hipotenusa do triângulo retângulo. A hipotenusa é esse lado maior, o lado oposto ao ângulo de 90, e os catetos são esses dois. Então, por exemplo, nesse nosso caso, vamos ver na prática. O ângulo está aqui. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o cateto que está do outro lado, beleza? Então, é o nosso Vy. Ah, entendi. E a nossa hipotenusa é o lado que eu pintei de roxinho, que é o V, beleza? Então você pode nem saber o que é seno, mas eu tô te dizendo, é um nome que a gente dá para essa razão. Eu te expliquei o que é cateto oposto e a gente colocou aqui, beleza? Em matemática você revisa certinho esse assunto. E o cosseno, por definição, também é um nome inventado para nomear a razão entre o cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É o cateto que está grudado, que está do ladinho ali, tá? Então, ó, é o cateto que está bem grudado aqui com θ, dividido pela hipotenusa, que é o V. Ou seja, o cateto adjacente ao nosso Vx, dividido por V. Beleza? Então são essas funções trigonométricas que a gente precisa saber aqui da matemática. E por que isso é importante, gente? Porque geralmente a gente vai ter informação do V e do ângulo. E se eu souber o V, que é o vetor original, e o ângulo, eu sei achar as componentes. Então vamos escrever aqui como vai ficar, ó. Então daqui, ó, saiu que o seno de θ é igual a Vy sobre V. Ou seja, o nosso Vy, ele vai ser o quê, ó? Vy vai ser igual a V vezes o seno de θ. Ah, Eufrásio. Por que V vezes seno de θ? Porque eu peguei esse V aqui, ó, ele passou multiplicando para lá, beleza? Analogamente, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a mesma coisa aqui com o Vx. Então a gente tem que o cosseno de θ, que a gente escreveu, é o Vx dividido pelo V. E a gente vai ter então que o nosso Vx é o V vezes o cosseno de θ. Certinho? Então, da mesma coisa, eu peguei esse V e passei ele multiplicando. Ou seja, gente, basicamente, sabendo o valor do vetor original e o seno e o cosseno do ângulo, a gente sabe achar as componentes. Vamos dar um exemplo numérico? Então vamos lá. Imagina que a gente tem aqui um plano cartesiano, beleza? Então eu quero decompor o vetor em cima desse plano cartesiano. A gente sempre tem que ter um plano de referência. Esse plano pode ser certinho assim ou ele pode ser inclinado, não tem problema, tá? Então imagina que a gente tem um vetor original de tamanho 10, módulo 10. E o ângulo entre eles aqui é 30 graus. Quais são as componentes desse vetor? Então o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai achar a componente aqui em x. Então vai ser nossa componente Vx e a gente vai achar a nossa componente em y. Vai ser aqui a nossa componente Vy, beleza? Então o que a gente percebe? Se a gente fechar um triângulo aqui, ó, eu tenho um triângulo fechado que tem tamanho 10, aqui é o tamanho Vy, e esse aqui é o próprio tamanho do Vx, beleza? E aí o que a gente tem? Usando as expressões que a gente acabou de concluir, a gente tem que o Vx, nesse caso, vai ser o vetor original, que é 10, vezes, olha só, o cosseno de θ, beleza? E qual que é o cosseno de θ? Vai ser o cosseno de 30 graus.
E aí, 30 é um ângulo notável, a gente tem que saber os valores de seno e cosseno. Então, só para vocês já saberem aí, o cosseno de 30 é raiz de 3 dividido por 2. E isso aqui vai dar, então, 10 dividido por 2 dá 5 raiz de 3. Esse é o módulo da primeira componente, tá? E o VY, ele vai ser quanto? Ele vai ser 10 vezes seno de 30. Tudo bem? E aí a gente vai ter, então, 10, o seno de 30 é 1 dividido por 2, 10 dividido por 2 é 5. Então, encontrei o valor aqui das minhas componentes, Vx e Vy. Bem tranquilo, certo? E pensa, a gente não precisa decorar, então é só decorar que o Vx é V seno, V cosseno e o Vy é V seno? Não. Cuidado com decorar. Porque se de repente o exercício resolve mudar, em vez dele dar esse ângulo de 30, ele dá um outro ângulo aqui, ó, ele dá esse ângulo de cima 60, aquilo ali vai se inverter, tá? O Vy vai passar a ser o V cosseno de 60 e o Vx vai passar a ser o V seno de 60, tudo bem? Porque vai mudar o ângulo que a gente está analisando. Então, para terminar essa parte de decomposição, eu tenho uma regra prática para você nunca errar, para você sempre saber como decompor. Eu vou colocar aqui, inclusive, um caso mais complicado, beleza? Imagina que eu tenho aqui, ó, eu vou colocar o caso mais simples e depois eu coloco esse mais complicado. Então imagina assim, ó, eu tenho o meu eixo aqui, certo? Eixo X, eixo Y. Eu tenho o meu vetor original, beleza? Meu vetor V. E aqui eu tenho o nosso ângulo θ, beleza? Qual que vai ser a ideia aqui, gente? A componente que está deitada, tá? A gente vai dizer, ó, que ela está com o ângulo. Que? Como assim com o ângulo? O que é estar com o ângulo? Tá vendo que é uma componente que está encostadinha aqui no θ? Ela está com o ângulo, ou ela está encostada no nosso ângulo, beleza? A outra componente que eu vou colocar é uma componente que está sem o ângulo. Como assim sem o ângulo, Eufrásio? Olha só, ela não está encostada. Tá vendo que tem um espaço aqui entre a componente e o ângulo? Isso aqui é só um macetezinho para a gente lembrar, tá? Então, ela não está encostada no ângulo, ela está sem o ângulo, o Vy. E, então, como que a gente vai escrever? O Vx vai ser o quê? Eu sei que tanto o Vx como o Vy vai ser o vetor original vezes seno ou cosseno. Então, olha só, o Vx é o V que está encostado no ângulo. Encostado no ângulo, certo? Está com o ângulo, por isso vai lembrar a gente de cosseno. E a outra componente é o V sem o ângulo. Pegou a ideia? Tá? Então, toda componente que tiver sem o ângulo, então veja a componente, o ângulo está do outro lado, ela está sem, então vai ser o V seno. Logo, o outro vai ser o V cosseno, tá? Encostado, beleza? Essa aqui é a regrinha prática, né? Espero que faça sentido aí, porque isso ajuda muito. Então, a gente vai ter mais pra frente, né? Problemas, por exemplo, assim. Eu vou ter um eixo inclinado. Imagina que eu tenho um eixo assim, ó. Vamos ajustar esse eixo aqui certinho. Imagina então que aqui eu tenho 90 graus aqui entre os eixos, aqui é um eixo Y, aqui é um eixo X. Olha só a bagunça, então o eixo já não está mais certinho, ele está inclinado. E aí a gente vai ver mais para frente que, por exemplo, eu vou ter a força-peso que aponta para baixo. Não precisa ficar pensando na força que é, pensa só no vetor. É um vetor aqui para baixo que eu vou chamar de P. E aí eu vou ter que achar as componentes desse vetor em relação ao plano que eu determinei. E aí o que eu vou fazer? Aquela ideia, ó, eu vou fazer a sombra em um eixo, a sombra em outro eixo, tá? Então aqui, ó, eu vou ter uma componente e aqui eu vou ter outra componente. Essa aqui eu vou chamar de PY e essa eu vou chamar de PX. Imagina que o exercício tenha dado pra gente esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo θ, tudo bem? E aí, olha só que interessante. Nesse caso, é só analisar. Bom, vamos lá. O PX, gente, o PX, ele é uma componente que está com ou sem o θ? Vamos lá. O PX, ele está aqui. O θ está lá do outro lado, tem uma barreira. Ele não está encostado. Então, o PX eu já vejo que ele é o P sem o θ. Pronto. E o PY? O PY está encostado aqui no θ. Ah, entendi, Eufrásio. Então, facinho. O PY é o P cosseno de θ. Isso faz você ganhar
Tempo, porque muitas vezes a gente sabe fazer, a gente sabe de onde veio, certo? Que é o importante. A gente tem que saber que vem de uma relação simples de trigonometria, porém, a gente tem que sempre desenhar o triângulo, sempre fazer as relações para chegar e isolar, pode demorar um tempo. Se a gente tem essa regra prática, a partir do momento que a gente entendeu a lógica, a gente não erra mais. Para todo lugar, basta a gente achar onde está o ângulo e a gente consegue fazer essa decomposição, tudo bem? Pô, Eufrásio, mas e se acontecer o contrário? E se eu quiser fazer uma composição? Se, por exemplo, eu tenho esse Vx e o Vy e eu quero achar o vetor original. Simples, gente, a gente já falou disso. Lembra, o V, certo? A gente escreveu lá em cima. O vetor original é igual à soma vetorial dos outros dois, certo? Do Vx mais o Vy. E a gente aprendeu métodos de soma vetorial. Nesse caso, eu posso usar a regra do paralelogramo e usar, por exemplo, quando a gente fez, né, com ângulos de 90 graus, a gente usou o quê? Usou um Pitágoras. Ah, entendi. Então essa soma vetorial vai ficar como na prática? Vai ficar que V ao quadrado igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, tá? Eu estou fazendo o processo inverso, tá? Eu estou somando os vetores Vx e Vy para virar o vetor V. Fez sentido? Show de bola? Então essa, gente, é a decomposição de vetor. Ou seja, se eu tiver um problema qualquer, né? Vamos colocar aqui no cantinho, ó. Então, vou apagar aqui. E aí vamos colocar aqui nesse canto. Imagina que eu tivesse que fazer uma soma de vetor totalmente bizarra. Então, sei lá, eu tenho um vetor para cá, eu tenho um vetor para lá, eu tenho um vetor para baixo, eu tenho um vetor para lá. Tudo bem? Olha só que difícil. Eu tenho um monte de vetor aleatório. Se de repente eu tenho algumas informações de ângulo e eu consigo determinar um eixo, olha só que interessante, gente, o que a gente vai fazer. Definir um eixo aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou basicamente decompor todos os vetores e colocar todos eles dentro do eixo que eu defini. Como assim, Eufrásio? Vamos lá. Imagina, ó, esse vetor, vamos colocar menos aqui, né? Eu coloquei vetor demais. Vamos tirar esse aqui. Ó, vamos supor que são só esses. Esse primeiro vetor aqui, ó, percebe que ele já está em cima do eixo? Eu não preciso mexer nele, certo? Eu não preciso fazer uma decomposição se ele já está dentro do eixo, tá? Então ele eu não vou mexer. Mas esses daqui estão na diagonal. Eu teria que ver o ângulo aqui, ó, fazer uma lei dos cossenos, muito feio. Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou achar essa componente aqui e essa componente do vetor. Então eu vou ter aqui, ó, um valor. Eu vou colocar valores hipotéticos, tá? Imagina que aqui vale 10, essa componente eu achei que vale 3, e essa componente eu fiz a conta e achei que vale 4, por exemplo. Ó, então já tem as componentes desse. Agora do outro, vamos fazer a mesma coisa, tá? O que eu vou fazer? Ó? Esse aqui eu vou achar uma componente aqui. Vamos supor que a gente fez a conta e essa componente deu 2. Aí eu fiz esse daqui e essa componente aqui, ó, essa componente de pé, ela deu 3, por exemplo. Beleza. Então agora olha o que eu fiz. Esses vetores que eu fiz a decomposição, eles não existem mais. Eu substituí, eu tirei eles de jogo. E olha só agora como nossa conta ela fica mais fácil, gente. Pensa comigo. Vamos olhar em x primeiro. Em x eu tenho um vetor que aponta para a direita e vale 3, e um vetor que aponta para a esquerda e vale 2. Quanto dá a soma desses dois vetores? Bom, eu tenho 3 para lá, 2 para cá, o resultado é 1 para a direita, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 para a direita, concorda? 3 para a direita, 2 para a esquerda, 3 menos 2 dá 1, certo? E agora, olha só, eu tenho 4 mais 3 para cima, porque os dois estão para cima, então dá 7, e eu tenho 10 para baixo. Quem ganha? 10 para baixo menos 7 para cima, o 10 para baixo ganha, né? Tirando 7 dá 3. Tudo bem? Então aqui vai dar 3. Olha só. Então eu fiz contas super simples, certo? E aí já achei a componente x e y, está quase finalizado. Lembra que eu falei que ou ia ser contas na mesma direção ou um Pitágoras. Então no final terminou num Pitágoras. Os dois eixos eles vão ter vetores, então tem 1 e 3. Agora para eu saber a resultante é só fazer o Pitágoras desses dois aqui. A resultante será para cá. E aí basta eu fazer um Pitágoras. O r ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tudo bem? Então, e aí a gente vai fazer a conta, né? Vai dar 9 mais 1, 10. Então r vai ser igual a raiz de 10. O ponto aqui não são os valores, por isso que eu estou fazendo rápido. A ideia é o quê? Eu peguei um problema que eu tinha 3 vetores para somar em direções diferentes.
eu precisaria saber o ângulo entre eles para fazer lei dos cossenos, 2 a 2 e tal, uma salada toda, certo? Então aqui o que eu fiz? Eu peguei os vetores e decompus, coloquei todo mundo dentro dos eixos. Agora eu posso olhar para x, posso olhar para y separado e depois juntar tudo. E aí eu faço conta simples. E é assim que a gente vai trabalhar nos outros blocos, em forças, na elétrica, em várias outras áreas da física. Por isso, decomposição de vetores, gente, é uma coisa que eu bato na tecla de que é essencial. Tanto para as outras partes da física, como para a parte de lançamentos, que é um conteúdo que a gente fala ainda em cinemática. Tudo bem? Então, treinem bastante isso aqui, certo? Façam vários exercícios de soma de vetor usando decomposição e sigam os estudos aí. Show de bola, gente?